como a mente controla o corpo. Minha teoria de como as crenças controlam a biologia baseia-se em meus estudos de clonagem de células endoteliais, que fazem parte da parede dos vasos sanguíneos. Esse tipo de célula monitora detalhadamente o ambiente ao seu redor e modifica seu comportamento com base nas informações que obtém. Quando eu lhes fornecia nutrientes, elas se moviam em direção ao alimento, abertas e receptivas. Já quando eu estabelecia um ambiente tóxico, elas se afastavam do estímulo que recebiam e tentavam estabelecer uma barreira contra os agentes nocivos. Minha pesquisa se concentrou nos dispositivos da membrana que controla essas mudanças de comportamento. O primeiro dispositivo que estudei tem um receptor de proteína que responde ao estímulo da histamina, uma molécula do corpo que usa o que funciona de maneira semelhante a de um alarme de emergência. Descobri que há dois tipos de dispositivos, o H1 e o H2, que respondem ao mesmo sinal da histamina. Quando ativados, os interruptores com receptores de histamina H1 provocam uma reação de proteção semelhante à das células cultivadas em ambientes com elementos tóxicos. Os interruptores que contêm receptores de histamina desencadeiam uma reação de crescimento à histamina semelhante à das células cultivadas em ambiente com nutrientes. Descobri também que o sinal de resposta às situações de emergência do corpo, a adrenalina, tem dispositivos que respondem a dois receptores diferentes sensíveis a ela, chamados alfa e beta. Esses receptores provocaram nas células o mesmo tipo de comportamento que a histamina. Se o receptor suprarrenal alfa pertence a um dispositivo PIN, provoca uma reação de proteção assim que capta a presença da adrenalina. Já quando o dispositivo tem um receptor beta, o mesmo sinal de adrenalina ativa uma reação de crescimento. Tudo isso é muito interessante, mas minha maior descoberta ocorreu quando introduzi simultaneamente histamina e adrenalina nas culturas. Descobri que os sinais de adrenalina emitidos pelo sistema nervoso central são mais potentes e cancelam a influência dos sinais de histamina produzidos localmente. É onde entra a lei da comunidade que descrevi. Imagine que você trabalha em um banco e que o gerente lhe deu uma ordem, mas o presidente ou o CO lhe dá uma ordem contrária. A qual dos dois você irá obedecer? Se tem intenção de manter o emprego, o melhor é obedecer ao CO. Em nosso corpo ocorre o mesmo tipo de prioridade. As células seguem as instruções do sistema nervoso central, mesmo que estejam em conflito com os estímulos locais. Fiquei muito satisfeito com o resultado da pesquisa, pois revelaram em nível celular uma realidade dos organismos multicelulares da mente. Agindo por intermédio da adrenalina do sistema nervoso central, é mais forte que o corpo, sinais da histamina local. Minha intenção era divulgar as implicações de minhas experiências em uma publicação acadêmica, porém, meus colegas quase tiveram apoplexia quando souberam que eu iria mencionar uma teoria sobre a conexão corpo-mente em uma tese sobre biologia celular. Fiz então uma menção sobre a compreensão do significado do estudo, mas não pude explicar o assunto em detalhes. Ninguém queria que eu incluísse as implicações de minhas pesquisas, porque a mente não é um conceito academicamente aceitável na biologia. Os biocientistas são totalmente newtonianos. Para eles, tudo que não existe como matéria não merece consideração. E como a mente é uma forma de energia não específica, não é relevante. O universo da mecânica quântica, porém, já provou inúmeras vezes
que essa crença é equivocada. Só fazendo um adendo aqui, a palavra apoplexia é a mesma coisa que um derrame, tá? Então é o derramamento de sangue dentro de um órgão. Vamos lá. Placebos, o efeito da crença. Mesmo superficialmente, todo aluno de medicina aprende que a mente tem influência direta sobre o corpo e sabe que as pessoas se sentem melhor quando pensam, ainda que não seja verdade, que estão tomando medicamentos. A cura ou a melhora pela ingestão de pílulas de açúcar é classificada como efeito placebo. Meu amigo Robin Williams, fundador da Psyche-K, um sistema psicológico de tratamento com base em energia, sugere que o melhor termo a ser usado nesses casos é o efeito percepção. Eu prefiro chamar de efeito crença, para enfatizar que nossas percepções, sejam elas precisas ou não, têm grande impacto sobre nosso comportamento e nosso corpo. Considero o efeito crença uma prova da habilidade de cura da mente e corpo. No entanto, por se tratar de algo que ocorre apenas na mente, o efeito placebo tem sido associado pela medicina a algo que só funciona com charlatães, ou, na melhor das hipóteses, com pacientes fracos e sugestionáveis. Mas o assunto é abordado muito rápido e superficialmente nas escolas de medicina. Os professores passam logo a matéria que tratam das verdadeiras ferramentas modernas, as drogas e cirurgia. Infelizmente, isso é um grande erro. O efeito placebo deveria ser um dos principais tópicos de estudo para estudantes de medicina. Os médicos deveriam ser treinados para reconhecer o poder dos nossos recursos internos e não para considerar o poder da mente como algo simples e inferior ao poder dos elementos químicos ou de um bisturi. Está na hora de deixarem de lado sua convicção de que o corpo e seus membros são desprovidos de inteligência e que precisamos de elementos externos para manter a saúde. O efeito placebo deveria ser alvo de pesquisas patrocinadas. Se os pesquisadores descobrissem como utilizá-lo, poderíamos ter uma ferramenta mais eficiente, à base de energia e sem efeitos colaterais, para tratar as pessoas e as doenças, né? Os profissionais que utilizam a energia como instrumento de cura afirmam já ter essas ferramentas. Porém, como cientista, acredito que, quanto mais descobrirmos sobre a ciência do placebo, mais facilmente poderemos utilizá-la sob condições clínicas. Creio que esse desprezo da medicina em relação à mente seja resultado não apenas do pensamento dogmático, mas também de aspectos financeiros. Hello! Aí vem, né? Indústrias farmacêuticas, indústrias de doenças. Se o poder da mente pode curar doenças, para que ir ao médico? E o mais importante, por que tomar remédios? Para meu desgosto, descobri recentemente que a indústria farmacêutica vem estudando os pacientes que reagem ao tratamento com pílulas de açúcar com o objetivo de eliminá-los das experiências médicas. É desconcertante para essas empresas saber que, na maioria dos experimentos, seus medicamentos falsos têm o mesmo efeito que os grandes coquetéis químicos. Embora essas empresas insistam em afirmar que não estão tentando, com isso, fazer com que medicamentos ineficazes sejam aprovados pelo governo, fica claro que a eficácia das pílulas placebo são uma ameaça para elas. A mensagem é muito clara para mim. Já que não conseguimos competir com o placebo de maneira honesta, vamos eliminar a competição. É engraçado pensar que os médicos não são treinados para lidar com o efeito placebo, pois alguns historiadores afirmam categoricamente que a história da medicina é a história do placebo. No início, os médicos não dispunham de métodos eficazes para curar as doenças. Os métodos mais conhecidos no passado eram a sangria, o tratamento de ferimentos com arsênico
e o famigerado veneno de cobra, utilizado para todos os fins. É claro que pelo menos um terço dos pacientes, aqueles considerados suscetíveis ao efeito placebo, apresentavam melhoras com esses tratamentos. E mesmo no mundo de hoje, quando os médicos em seus aventais brancos receitam um tratamento, os pacientes acreditam que vão melhorar e acabam melhorando, seja por meio de pílulas de verdade ou apenas açúcar. Embora a questão de como o placebo age ainda seja ignorada pela medicina, alguns pesquisadores já começam a prestar mais atenção no assunto. Os resultados de seus estudos sugerem que não apenas os tratamentos utilizados no século XIX, como a sofisticada tecnologia de medicina atual, com todas as suas ferramentas concretas, podem estimular o efeito placebo. Um estudo da medicina da Escola de Medicina Baylor, publicado em 2002, no New England Journal of Medicine, avaliou o resultado de cirurgias em pacientes com problemas sérios de dores nos joelhos. O principal autor do estudo, Dr. Bruce Moseley, sabia que a cirurgia ajudava seus pacientes. Todo bom cirurgião sabe que não há efeito placebo em cirurgias, mas ele queria descobrir qual parte da cirurgia trazia alívio aos pacientes. Dividiu-os em 3 grupos e raspou a região da cartilagem danificada de um grupo. No outro grupo, afastou as juntas dos joelhos e eliminou, com a ajuda de um jato d'água, a parte que imaginava estar causando a inflamação. Os 2 métodos são considerados tratamento padrão para problemas de artrite nos joelhos. Já no terceiro grupo, Moseley simulou uma cirurgia, sedou o paciente e fez 3 incisões em seu joelho. Durante todo o tempo, agiu como se estivesse realmente executando a cirurgia. Jogou até água sobre o local para simular o procedimento. Após 40 minutos, costurou as incisões. Prescreveu ao paciente, dos 3 grupos, o mesmo tratamento pós-cirurgia, que incluía um programa de exercícios. O resultado foi impressionante. Sim, os grupos que receberam a cirurgia de verdade obtiveram melhoras, mas o grupo placebo também. A conclusão é que, apesar de serem realizadas mais de 650 mil cirurgias de joelhos com artrite por ano, cada uma delas por cerca de $5.000, uma coisa ficou muito clara para Moseley, que declarou: minhas habilidades de cirurgião não resultaram benefício algum para esses pacientes. O único efeito em todas elas foi o placebo. Os programas de TV anunciaram o resultado da pesquisa e mostraram imagens do grupo placebo andando, jogando basquete e desempenhando tarefas que não conseguiam antes da cirurgia. Só ficaram sabendo que não tinham sido operados de verdade 2 anos depois. Um deles, chamado Tim Pérez, disse que antes andava com a ajuda de uma bengala, mas que hoje consegue jogar basquete com os netos. Em uma declaração para o Discovery Health Channel, resumiu o tema do seu livro: qualquer coisa é possível neste mundo, desde que sua mente queira. A mente é capaz de verdadeiros milagres. Estudos mostram que o efeito placebo também é eficaz no tratamento de diversas outras doenças, como asma, mal de Parkinson. Em casos de depressão, já se tornou um dos principais métodos utilizados, algo tão comum que o Dr. Walter Brown, da Brown University School of Medicine, sugeriu pílulas de açúcar como primeiro tratamento em casos de depressão moderada. Os pacientes são informados de que estão tomando remédios sem ingredientes ativos, mas isso não atrapalha o tratamento. Pesquisas mostraram que mesmo quando eles sabem que estão tomando placebo, o efeito acaba sendo positivo. Uma indicação do poder do placebo é apresentada em um relatório do Departamento Norte-Americano de Saúde e Assistência Social.
Segundo o documento, metade dos pacientes com depressão profunda que tomam medicamentos com ingredientes ativos melhora e 32% daqueles que tomam placebo obtêm os mesmos resultados. Mesmo esse estudo, porém, subestima o poder do placebo, pois muitos participantes da pesquisa percebem que estão tomando um medicamento verdadeiro porque sentem os efeitos colaterais que os outros, que tomam apenas placebo, não sentem. Então, uma vez acreditando que estão tomando pílulas de verdade, tornam-se ainda mais suscetíveis ao efeito placebo. Bem, com tantos efeitos positivos do placebo, não é de se surpreender que a indústria de antidepressivos de 8 bilhões de dólares esteja sendo acusada de exagerar na propaganda sobre a eficácia de suas pílulas. Em um artigo publicado em 2002 no periódico Prevention and Treatment da American Psychology Association, ai, meu inglês é sofrível, gente, help. As novas drogas do imperador, é o nome do artigo aqui. O professor de psicologia Ivan Kirsch, da Universidade de Connecticut, afirma ter descoberto que 80% do efeito dos antidepressivos, segundo experiências clínicas, pode ser atribuído ao efeito placebo. Kirsch usou a lei de liberdade de informações em 2001 para obter informações sobre as experiências clínicas feitas com antidepressivos mais utilizados no mercado. Não se trata de dados extraídos do Instituto Food and Drug. Os números mostram que em mais da metade dos casos, os antidepressivos não foram mais eficazes que o placebo. Kirsch declarou em uma entrevista para o Discovery Health Channel, a diferença entre o efeito das drogas e o do placebo foi menos de 2 pontos na média da escala clínica, que vai de 50 a 60 pontos. É uma diferença muito pequena, quase insignificante sob o ponto de vista clínico. Outro fato interessante sobre o efeito dos antidepressivos é que eles vêm obtendo desempenho cada vez melhor em testes clínicos nos últimos anos, o que sugere que seus efeitos placebo se devem, em grande parte, a estratégias de marketing. Quanto mais os efeitos milagrosos dos antidepressivos são divulgados pela mídia e pela propaganda, mais eficazes eles se tornam. As crenças são contagiosas. Vivemos hoje em uma cultura em que as pessoas acreditam que antidepressivos funcionam. Por isso, eles funcionam. Uma designer interior na Califórnia chamada Janice Schoenfeld, que participou de um teste clínico sobre a eficácia do medicamento Effexor em 97, ficou tão surpresa quanto Pérez ao descobrir que vinha tomando placebo. Os comprimidos não apenas aliviaram a depressão que a incomodava havia 30 anos, como os exames que fez mostraram que a atividade de seu córtex pré-frontal havia aumentado. Mas a melhora não foi apenas no cérebro. Quando nossa mente se modifica, o corpo acompanha as mudanças. Schoenfeld também sentiu náuseas, um efeito colateral bastante comum do Effexor. Como a maioria dos pacientes que melhora após um tratamento com placebo e depois descobre que estava tomando pílulas de açúcar, ela achou que o médico tivesse se enganado. Tinha certeza de que estava tomando o remédio verdadeiro e pediu que fosse refeito todos os exames para certificar.